Você já abriu os Salmos e percebeu que dentro da poesia cabem segredos que não são apenas versos, mas pistas deixadas para quem lê com paciência? Pense nisso. O mundo, tantas vezes barulhento, pode ter sido intencionalmente organizado como um mapa de sinais. Os Salmos não são apenas canções de louvor ou lamúrias antigas. Eles funcionam como uma arquitetura de sentidos, onde cada repiated frase, cada paralelismo, poderia ser uma chave para portas que conectam o humano ao transcendente. O que vamos explorar aqui não é uma negação de fé, mas uma curiosidade responsável. Os mistérios, os códigos e as interpretações que aparecem ao olhar mais atento, de Gênesis a Apocalipse, como um fio condutor que atravessa a Bíblia inteira. Começamos pela forma e pela habilidade com que os salmistas costuraram seus textos. O Salmo 119, por exemplo, não é apenas o mais longo da Bíblia. É uma demonstração consciente de organização. 22 estrofes, cada uma iniciando com uma letra do alfabeto hebraico, e cada estrofe repetindo um tema de forma quase musical. É como se a escritura dissesse, a ordem mesmo onde parece cair o véu da poesia, e não é acaso que esse recurso apareça. A língua hebraica, com sua ordem de letras, funciona como um código que o leitor pode decifrar para alcançar uma compreensão mais profunda de cada verso. Quando lemos com esse olho, não ficamos apenas com o que está escrito. Sentimos como se cada começo de estrofe fosse uma lanterna acesa em uma sala antiga, revelando detalhes que a leitura apressada tende a perder. Mas o que acontece quando olhamos para além das bordas dos Salmos, para toda a Bíblia? A ideia de segredos ocultos não é exclusiva de uma única parte do livro. Observadores atentos apontam padrões repetidos, números que ressoam, imagens que voltam, estruturas que se repõem. De Gênesis a Apocalipse, o número 7 aparece como um ritmo do sagrado, lembrando que o mundo foi feito em 6 dias e repousou no sétimo. 12, com seus 12 tribos, 12 apóstolos. Aponta para uma totalidade que se estende a toda a comunidade de fé. O 40, tempo de prova e transformação, encontra abrigo nos desertos. Nos jejuais, nas escolhas difíceis. Esses números não são apenas curiosidades matemáticas. São convites para ler a Bíblia como um mosaico, onde cada peça, por menor que pareça, sustenta o conjunto. Quando falamos de segredos, não estamos entrando em terreno de adivinhação vazia, mas em uma prática de leitura com responsabilidade. Existem doutrinas que viajam entre literário e oculto, como a ideia de acrósticos, anagramas ou gematria. Gematria, por exemplo, atribui valores às letras e permite, em alguns textos, ver como palavras e nomes se cruzam em significados. Não é um mapa definitivo que transforma tudo em lógica fechada, mas uma ferramenta que pode revelar conexões entre temas. Palavras-chave e promessas. Da mesma forma, muitas passagens se articulam por meio de chavisi ou chiastic structures, onde ideias se repetem de forma invertida, criando um espelho que reforça a mensagem central. A fidelidade de Deus, o caminho de justiça, a esperança que não se acaba. Reconhecer essas técnicas não diminui a fé. Ao contrário, pode ampliar o senso de cuidado com as palavras sagradas e com o leitor que as encara com humildade. Nesta jornada, vale a pena perceber que os salmos também operam como instrumentos de psicologia prática. Eles são, em essência, uma biblioteca de estados emocionais humanos. Raiva, desespero, alegria, gratidão, arrependimento, confiança. Ao ouvir ou recitar um salmo, você não está apenas lendo. Está treinando uma resposta interior condicionada pela repetição, pela cadência, pela imagem que aquele poema evoca na PNL. Falar para alguém em nível de percepção sensorial cria uma ponte de empatia. Imagine a vista de um vale tranquilo. Sinta o peso de uma ponte. Predicta alegria. Nos Salmos, as imagens funcionam assim. O pastor que guia, a rocha que protege, a água viva que sacia são âncoras que ajudam a pessoa a transitar de um estado emocional difícil para um estado de reafirmação. A leitura se torna, então, uma prática de autorregulação. O coração encontra um caminho para respirar, porque a linguagem sagrada já ofereceu o roteiro para a calma e a coragem. E como essa ideia de segredos ocultos se conecta a Gênesis e a Apocalipse? A resposta está na ideia de que toda a Bíblia parece tecida por um único tipo de gravura. Temas que reaparecem em contextos diferentes, como se o compositor tivesse deixado repetidas ironias, promessas e imagens que pedem para serem vistas em várias camadas. A criação no Gênesis aponta para uma ordem nascente, para a dança entre caos e cosmos. O deserto na história de Israel, o exílio, a promessa de retorno, tudo isso encontra eco em Apocalipse, onde a luta entre luz e trevas, morte e vida, culmina em uma nova criação. Se olharmos com olhos de código, descobrimos pequenas chaves que ajudam a ligar uma parte ao todo. A fome de justiça em um salmo pode ecoar como uma mensagem de fidelidade em um livro profético. As palavras de conforto em meio ao medo podem lembrar que o Cordeiro está no centro da narrativa. Mesmo quando o mundo parece desabar, não basta ver cada livro isoladamente. É como ouvir uma sinfonia completa, onde cada movimento é necessário para entender o tema maior. A fidelidade de Deus através do tempo. Essa leitura, é claro,
Não deve servir para substituir a fé, nem para transformar a Bíblia em um manual de decifrações. O objetivo é oferecer uma lente para quem quer mergulhar com seriedade. Reconhecer que há camadas que desafiam a leitura superficial, aprender a ouvir as repetidas orquestrações e permitir que a curiosidade profunda nos leve a uma prática de fé mais consciente, mais presente, e, ao mesmo tempo, é útil manter um equilíbrio saudável entre o que é possível explorar e o que permanece mistério, porque a beleza mais nobre dessas camadas ocultas é justamente a humildade que elas cultivam. A lembrança de que a verdade de Deus é vasta demais para caber em uma única explicação, mas próxima o suficiente para fazer nossa vida fazer sentido enquanto buscamos. Como aplicar isso no dia a dia? Primeiro, leia com toda a percepção que você puder reunir, ouça as cadências, perceba onde as imagens se repetem, anote as palavras que aparecem com força e que parecem requerer uma reflexão adicional. Segundo, permita que as perguntas caminhem com você. Pergunte-se: que consolo esse salmo pode oferecer aqui? Que qualidades divinas estão sendo exaltadas? Que tipo de coragem Deus está convocando? Terceiro, deixe que a leitura honre a sua experiência real. Se você está cansado, que o salmo de lamento traga voz para o cansaço. Se você está confiante, que o salmo de ação de graças ajude a radicalizar a gratidão e, por fim, compartilhe o que aprendeu. A leitura comunitária transforma estudo individual em sabedoria coletiva. As conexões que você encontrar podem incentivar outros a olhar com curiosidade também. Ao final, o que queremos manter é o equilíbrio entre fascínio e fé. Mistérios existem para nos desafiar a crescer, não para nos paralisar com dúvidas. Códigos existem para nos convidar a ver conexões, não para usar a leitura com medo. Interpretações, quando feitas com responsabilidade, podem enriquecer a oração, a meditação, o estudo, sem jamais substituir o coração que busca a presença de Deus. Se esse mergulho despertou algo em você, se o brilho de possíveis ligações entre Salmos, Gênesis e Apocalipse acendeu uma chama de curiosidade, permita que essa chama siga acesa. Curta o que tocou sua mente. Compartilhe com alguém que precisa encontrar uma nova maneira de sentir as Escrituras, e siga para acompanhar novas explorações que nós traremos, sempre com cuidado, sempre com respeito, sempre com a alegria de aprender juntos. Que o caminho entre os versículos continue nos conduzindo a uma fé que não apenas acredita, mas compreende cada vez mais profundamente a grande história que Deus tem escrito desde a criação até a plenitude.